Porque, veja, hoje mesmo, Paulo, bom, veja se isso vai dar bom fim, ou essa minha pergunta é retórica. Porque o STF vai começar a julgar agora os indultos que o presidente Bolsonaro deu para os PMs. Valendo lembrar que o STF, Supremo Tribunal Federal, ele revogou um direito líquido e certo constitucionalmente dado ao presidente da República quando ele anulou a graça, o perdão que o presidente Jair Bolsonaro deu ao Daniel Silveira, sob a justificativa de que faltou a impessoalidade, foi um ato eivado de pessoalidade, portanto maculando o ato administrativo, o que é uma grande bobagem, para não dizer que é uma grande fezes, né? Vamos usar palavras mais requintadas, né? Para não dizer que é uma grande fezes. Por quê? Porque o perdão é um ato pessoal. De todos os atos administrativos, o perdão ele é pessoal. Você perdoa alguém. Não tem como ser impessoal. Mas daí, ao mesmo tempo, meses depois, o Lula indicou o seu advogado de 20 anos, que foi padrinho de casamento dele com a Janja. E ele foi padrinho de casamento deste ministro. E aí, as favas com pessoalidade. Aí tudo bem. Eita, maravilha. Aí a gente vê um STF tentando legislar sobre aborto. A gente vê um STF tentando legislar sobre drogas. A gente vê um ministro como o Alexandre de Moraes aniquilando as garantias processuais penais. A gente vê o Toffoli anulando, aniquilando multas de amigos, né? O amigo do pai do amigo, do amigo do pai do amigado, amigo, sabe? E agora a gente vê o Supremo fazendo esse movimento que jamais passaria pela cabeça de nenhum juiz sério, que tem gente falando aqui, não, eles são ministros, não são juízes. Só muda o nome, meus filhos. Ministro do STF é juiz. É o juiz de último grau, de última instância, tá? Assim para vocês que... Exatamente. Tem o juiz, que é o primeiro instância, o desembargador, a segunda instância. Aí nas instâncias especiais eles são chamados de ministros. Mas a essência do cargo é ser juiz. Nenhum juiz, nenhum ministro, nenhum justice do tribunal, da Corte Suprema dos Estados Unidos, jamais passaria pela cabeça deles ter uma assessoria de imprensa para avaliar a imagem que eles têm do público. Isso aí lhe cheira vaidade, que o professor Sono já deu a opinião dele, ou lhe cheira perseguição? Eu acredito que de duas formas nós podemos enxergar isso. Eu não vejo nenhum problema em um STF ter uma rede de monitoramento para ele receber feedbacks. Então esse é um ponto. Então se o STF estiver buscando receber feedbacks da população para melhorar o seu comportamento em termos de comunicação, eu não vejo que isso seja um problema. Até porque o professor Marcelo falou muito bem, esse valor de contrato é um valor muito baixo. Então a prestação de serviço, eu não sei até que ponto que ela vai para poder entregar ao STF tudo que ele precisa em termos de instrumentos, aí mudando um pouco a visão, instrumentos de perseguição. Se ele for usar isso como um instrumento de perseguição para procurar quem é que está ofendendo, procurar quem é que está atacando, para poder perseguir, enfim, fazer o que alguns ministros já fizeram no passado, aí a gente teria problemas de fato. Agora, se o STF for usar isso como um instrumento de feedback, eu não vejo problema. Com relação à pessoalidade, o governo Lula sempre usou muito bem essa máquina de interesses, né? O governo do PT, de maneira geral. Eles sempre foram muito bem alinhados, né? O Planalto com o Congresso e o STF, eles sempre foram muito bem alinhados no governo Lula. O governo Bolsonaro criou essa cisão, né? Vou dizer assim, essa independência total que acabou gerando esse embate, essa briga. Mas o STF com o governo Lula, eles sempre se deram muito bem, e é claro que quem julga é o juiz. Eu aprendi com um professor de política meu
Ele falava que, como as leis brasileiras são cheias de puxadinhos, nós temos... Puxadinho é bondade de vossa parte, né? É gambiarra das piores ainda. Então, ele falava que cabeça de juiz e bunda de neném, você nunca sabe O que vai sair. Essa é velha.